Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas os constituiu como cabeça da igreja, o seu corpo, a plenitude daquele, tudo enche todas as coisas. Efésios 1, 22 e 23. Vamos ter uma palavra de oração? Mas, Senhor, nós somos gratos porque é o Senhor quem cuida do seu povo, o Senhor quem tem enviado a sua palavra. Nós esperamos que o Senhor fale conosco uma vez mais. Amém. Que o seu falar seja doce ao nosso coração. Que nós tenhamos os nossos olhos abertos para ver o Senhor. Pedimos que o Senhor complete nesse período que o Senhor tinha preparado para esses dias juntos. Não deixa, Senhor, nada faltando. Completa aquela porção que o Senhor tem para nós nesse período. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Esse versículo que nós lemos, então, 22 e 23, é um resumo, né? É o tema desses dias juntos. Cristo, o cabeça, e a igreja, o seu corpo. Nesses dias que antecederam, nós tentamos ver quase que separadamente Cristo, depois o corpo, e hoje nós queremos ver a relação entre cabeça e corpo, relação entre Cristo e a igreja, e por que isso é importante nesse contexto. Nós vimos que a igreja, diferentemente de uma organização humana, a igreja não foi construída, a igreja não foi criada, a igreja nasceu. Isso fala que a igreja tem uma ordem, sim, mas é uma ordem que nasce da vida. Tem uma autoridade, sim, é uma autoridade que emana da vida. Pelo fato da cabeça e do corpo terem a mesma vida como princípio, a vida de Cristo. É essa vida que vai produzir a ordem na igreja, vai produzir aquilo que agrada a Deus na igreja. A primeira coisa que nós vemos em relação a essa palavra igreja é que ela não é mencionada nos evangelhos, com exceção de duas porções. No evangelho de Mateus. Eu gostaria de começar lendo essa porção, capítulo 17 de Mateus. Perdão. 16.
chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que nós estamos vendo aqui? Quando Pedro tocou nessa revelação a respeito de Cristo, quem era Cristo, Filho de Deus, Pedro tocou na revelação a respeito da igreja também. Eu não poderia deixar de complementar essa descoberta de Pedro. Nós sabemos que não foi uma descoberta, foi uma revelação, dizendo que quando você de fato vê Cristo, você vai ver a igreja, indubitavelmente. E aí, o Senhor vai dizer que sobre esse Cristo e essa pedra, essa rocha, eu edificarei a minha igreja. E nisso nós podemos ver que é impossível que um homem ou uma mulher, ou um conjunto de homens, ou um conjunto de mulheres, ou uma instituição edifique a igreja. Só Cristo pode edificar a igreja dele. Então nós precisamos que Deus nos ajude a entender isso. Ele é o edificador e a Ele pertence a igreja. Por isso, sempre temos conosco uma oração pedindo que o Senhor nos guarde de tocar na igreja de Deus, que é dele. Agora, quando nós falamos nesse aspecto Cristo, a rocha sobre a qual a igreja é edificada, Cristo, a rocha sobre a qual a nossa fé é alicerçada, Cristo, Filho do Deus vivo, nós vemos esse aspecto da igreja que é, vamos dizer assim, universal. E nós temos que ver isso. Nós temos que ver que a igreja é muito maior do que a nossa congregação. Amém. Graças a Deus por isso. Amém. Já imaginou se a igreja de Cristo fosse a nossa congregação? Era pequenininha, né? A igreja de Cristo, graças a Deus, é muito maior do que a nossa curta passagem por essa terra. Ou seja, antes de nós virmos a esse mundo, graças a Deus, já existia a igreja de Deus, a igreja de Cristo. E se o Senhor não vier logo, nós esperamos que Ele venha logo, essa é a nossa grande esperança. Mas se Ele não vier logo, eu e você passaremos, mas a igreja de Cristo continua. Amém. Então, nesse sentido, o que nós estamos vendo? A igreja é muito maior do que nós, é maior que essa nossa geração, é maior que a nossa congregação, é maior que a nossa cidade, é maior que o nosso país, é maior que todos os países. Tem igreja de Cristo onde você não imagina, onde não chega a internet, não chega a televisão, não chega a rádio, e lá tem igreja de Cristo. Tem igreja de Cristo em lugar onde eles reúnem embaixo do pé da árvore. E já estava lá antes de eu ter vindo a esse mundo. E vai prosseguir lá depois que nós passarmos desse mundo. Então isso nos fala da igreja de Cristo universal, atemporal,
fala da igreja que já existe sobre essa terra há 20 séculos aproximadamente. É muito maior do que nós, graças a Deus por isso. Mas também tem uma outra passagem do Evangelho de Mateus que fala de um outro aspecto da igreja, e esse fala da igreja no capítulo 18. Vai falar de uma coisa interessante. Versículo 15. O que diz ali? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. O que você está vendo aqui? Aí se fala, né? Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então, pecou contra ti. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, não precisava estar na palavra, que a gente conhece pela experiência, né? Que um irmão pode efetivamente pecar contra nós. Está escrito aqui. E não precisava estar escrito aqui, porque nós temos essa experiência. Qualquer um de nós que tenha mais de 2 ou 3 meses de cristão, já vai ver que irmão pode pecar. Irmão peca. Infelizmente. Porque nós todos não somos maduros, nós todos não temos o mesmo crescimento do Senhor, nós todos não temos toda a visão, todo o conhecimento da palavra. Então, pode acontecer. Mas nesse caso, você não vai para o jornal, você não vai para a internet, você não vai para o púlpito e vai lá declarar o pecado do teu irmão contra ti. O que você vai fazer? Você vai ao pé do ouvido, né? Fala com ele. Irmão, você me ofendeu, ou você me machucou, você me entristeceu. Mas se isso ele não te ouvir, aí você pega mais 1 ou 2, igual, ainda não vai para a internet, não vai para o jornal de Goiânia, não vai dizer, aquele irmão fez A, B, C ou D comigo. Não faz isso. Talvez ele nem tenha consciência de ter cometido alguma falta contra ti. Aí diz assim, 2 ou 3, para que pela boca de todas 2 testemunhas ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se ele não escutar, dize-o à igreja. E aí, considera-o como um gentio e publicano. Né? Às vezes, na nossa fraqueza, nós pensamos que considerar como um gentio e publicano, dizer assim, esse é um pecador, ele está excluído, é uma pessoa que nós não queremos nem contato com ele, mas é um inimigo. Mas o que o Senhor Jesus disse a respeito dos nossos inimigos? Ama os vossos inimigos. E se você amar só os que são amigos, que diferença tem do mundo? Então, e aí ele segue dizendo, né? Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. O que é esse ligar na terra que tem sido ligado no céu? Desligar na terra que foi desligado no céu? É a oração. Fala com ele. Fala com 2 ou 3. Fala com a igreja. Se ainda não funcionar, vai a Deus em oração. E aí o Senhor vai dizer o quê? Também vos digo que se 2 ou de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Não é interessante? É como se o Senhor estivesse tirando o problema
das nossas mãos. Primeiro você manda para Ele a questão para o céu em oração. Depois de ter conversado pessoalmente, diretamente com o seu irmão, depois de ter conversado com 2 ou 3, depois de ter levado à igreja, você lança o problema nas mãos de Deus em oração. Ó Deus, aquele irmão me feriu. Quero derramar amor sobre ele. Quero mantê-lo perto de mim, junto comigo, junto do meu coração. Quando nós estamos orando, quando nós estamos 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, nós vamos saber o quê? Que o Senhor está no nosso meio. O que significa isso? Eu não preciso agir. Por quê? Porque o Senhor, que é vivo, que sabe, que julga, que conhece, que reina, Ele vai agir. Agora tem uma dificuldade. Qual que é a nossa dificuldade? Que o Senhor age no tempo dele, irmão. E muitas vezes, graças a Deus por isso, né? O tempo dele não é o nosso tempo. Amém. Deixa eu contar um exemplo verdadeiro para os irmãos. Uma senhora, crente, suas filhas, descrentes, ou tendo sido crentes, se desviaram. Essa senhora, talvez dos seus 50 anos de idade até os 95 anos de idade, orando pelas suas filhas. A senhora faleceu. Depois do falecimento dessa senhora, alguns anos depois, uma das suas filhas vieram a reconciliar-se com o Senhor. Se tornaram crentes, não é crentes assim como alguns de nós que vai na reunião, que reúne aqui, é aquelas crentes com a carteirinha, que vai na reunião da terça-feira às 15 horas, na reunião da quarta-feira às 18, na reunião da quinta-feira às 6 da manhã, aquelas que vão todos os dias lá. E essa senhora nunca viu a resposta das suas orações, ela nunca viu com seus olhos físicos, mas ela sempre viu com seus olhos espirituais, porque ela nunca desistiu de orar, nunca desistiu de apresentar a sua causa diante do justo e verdadeiro juiz, nunca desistiu de reivindicar diante do Senhor aquelas vidas da sua filha. Então nós vemos por um lado o cabeça celestial, santo, perfeito, eterno. Por outro lado, nós vemos o corpo, constituído por pecadores salvos pela graça, pessoas falhas, pessoas com a visão limitada, pessoas com a visão incompleta. Depois talvez nós vamos ver um pouquinho disso, porque para nós termos a visão completa, não é possível só um. Amém. Porque Deus vai derramar a visão completa, não num apenas, vai derramar no corpo. Ou seja, a visão completa de Cristo é muito maior do que nós. Então talvez hoje você veja uma parte da verdade que eu não vejo ainda. Por que não? E talvez por misericórdia eu possa ver uma parte da verdade que você não vê ainda. Então o que eu vou pedir para você hoje? Tenha paciência comigo. Da nossa relação de vida. Todos nós fomos imersos no mesmo Espírito e todos nós bebemos do mesmo Espírito. E um dia, quando eu amadurecer, eu vou ter a mesma visão que você tem, se Deus quiser. Eu vou crescer. Então, nós vemos então esse aspecto celestial do cabeça e esse aspecto real no mundo do dia a dia, no mundo das falhas, no mundo dos erros, no mundo dos pecados. E nós precisamos usar então essa orientação celestial dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo aqui. E nós vimos ontem também como que esse corpo de Cristo ele nasceu
passou a ter uma existência nessa terra, naquele dia, naquela hora, de acordo com o calendário de Deus, cumprindo aquelas festas proféticas que por muitos anos vinham sendo realizadas. Aquele grupo de pessoas que eram 120 indivíduos, cada um deles teve uma língua de fogo sobre a sua cabeça, ou como que uma língua de fogo sobre a sua cabeça, e no momento que veio aquele ruído como de um vento, como de um estrondo, ali eles foram batizados no Espírito Santo. E ali eles foram enchidos com o Espírito Santo. E ali o Espírito de Deus passa a habitar nessa terra para sempre. Para nunca mais ir embora. Amém. Lembra quando o nosso Senhor Jesus Cristo falou? Eu não vos deixarei órfãos. Eu vou ocupar. Mas eu vou enviar quem? O Consolador. Que nunca mais vai deixar de morar em nós. É verdade que quando nós pecamos é possível que o Espírito Santo se entristeça. Ou quando nós somos demasiadamente proeminentes, é possível que nós apaguemos o Espírito. Mas nunca mais ele vai embora. Amém. Ele veio para morar em nós para sempre. Independente do nosso comportamento, seja ele bom, seja ele mau, ele veio baseado na obra que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Essa obra está lá marcada no tempo, é imutável. Na verdade está marcada na eternidade. Ele já morreu. Ele disse lá, está consumado. A obra do Senhor está completamente consumada naquela cruz. E nós, pela fé, entramos nessa obra que Ele já fez. Assim nasceu a igreja. Mas essa igreja, ela está na terra, mas não é da terra. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Essa lição, o nosso irmão Pedro aprendeu ela de maneira muito abrupta, né? Pedro foi interrompido pelo Espírito Santo. Estava pregando, foi interrompido pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, né? Que o Senhor possa ter essa liberdade entre nós, né? Em qualquer momento, Ele pode interromper e Ele pode seguir falando, se aquilo que nós estivermos falando não vai na direção do que Ele quer falar. Isso aconteceu com Pedro. Olha comigo no livro de Atos, capítulo 10. É mencionado que havia lá em Cesareia, a partir do versículo 1, né, um varão chamado Cornélio. Ele era um centurião, ele era um militar do exército britânico, do exército romano, mas ele era piedoso, ele temia a Deus, e toda a sua casa temia a Deus, e ele era generoso, ele praticava as esmolas, ele orava continuamente a Deus, e ele teve uma visão, né? E nessa visão ele ouviu Deus falar com ele que Deus havia ouvido as orações desse homem, desse gentio, desse Cornélio. E nós sabemos que antes do nascimento da igreja nesse mundo, conhecimento de Deus era um privilégio restrito à nação de Israel. A nação de Israel tinha a lei de Deus. A nação de Israel tinha o templo de Deus. A nação de Israel sabia como chegar-se a Deus por meio do sacrifício. Mas esse homem teve essa visão e Deus falou com ele, dizendo que as orações dele foram ouvidas. E ele mandou chamar o Pedro. E o Pedro estava pronto para ir, né, a caminho. E nos é dito que um pouco antes da hora do almoço, talvez na hora que a gente está se encontra agora, né? O Pedro teve fome e também teve uma visão. O que ele viu nessa visão? Ele viu no versículo 11 o céu aberto e descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra. Olha, vindo do céu para a terra.
e no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E o Pedro ganhou essa palavra, né? Levanta, Pedro, mata, come. E Pedro, ousando desafiar uma palavra vinda do céu, ele disse: de modo algum, Senhor. Isso é muito comum com Pedro, né? Essas duas coisas são incompatíveis. Ou você diz de modo algum, não, eu não faço isso, ou você diz Senhor. Você não pode dizer os dois na mesma frase. Não, Senhor. Não dá. Se você conhece o Senhor, sabe quem é o Senhor, você sempre vai dizer sim, Senhor. E Pedro, porque nunca comi coisa alguma comum no mundo. Nós sabemos que os israelitas tinham aquele recebido pela lei de Moisés, especialmente no livro de Levítico, os animais que lhes eram permitido comer e não comer. E o que os céus responderam para Pedro? Não faças tu comum ao que Deus purificou. E isso aconteceu por 3 vezes, e aquele vaso, aquele lençol, tornou-se a recolher-se ao céu. Você está vendo aí? Aí logo depois disso, Pedro ainda estava questionando o que era essa visão dele. Chegaram aqueles gentios pedindo para que Pedro falasse de Deus para eles. E nós vimos que Pedro começou a falar, começou a dizer: eu nem devia estar falando com vocês, porque vocês são gentios, porque vocês são impuros. O Espírito Santo interrompeu Pedro e fez o quê? Batizou-os no Espírito Santo. Encheu-os do Espírito Santo, dando uma demonstração que aquilo que havia ocorrido exclusivamente ou majoritariamente com os judeus por ocasião daquela festa de Pentecostes, também havia ocorrido com gentios. E agora sim estava formado um só corpo. 2 pães, israelitas e gentios. Amém. E graças a Deus nós fomos incluídos nisso. Mas o ponto que nós queremos chamar a atenção a respeito, através dessa visão, qual que é que assim como o cabeça é celestial, a igreja é celestial. Amém. Nós não devemos querer ter raízes aqui nessa terra. Se o Senhor nos fizer grande seremos, numericamente, vamos dizer assim. Mas o Senhor nos conservar reduzidos numericamente seremos. Por quê? Porque é muito mais do que algo físico, algo numérico, algo grande aqui, é algo do céu, como nosso Senhor é do céu. Isso nos mostra essa passagem da Escritura. E mostra também que para Deus não há barreiras. Se você é gentil, se você é judeu, se você é homem, se você é mulher, se você é culto, se você é inculto, tudo isso é imerso em Cristo Jesus quando nós estamos vivendo a vida da igreja. Para expressar a Ele que Deus nos constituiu como a igreja, e não para expressar a nós mesmos. A igreja celestial. A igreja, como nosso Senhor Jesus ela é divina. Abre comigo em Apocalipse, no capítulo 1. João está na ilha de Patmos. O dia do Senhor. Tem aquela visão. E ele disse que escreve aquela carta às 7 igrejas. E ele fala que é uma mensagem da parte de Jesus Cristo. Está vendo a cabeça aí? Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Olha a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. E é aquele que nos ama e que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Todas essas coisas são coisas impossíveis de
qualquer um de nós, por mais capacitado que seja de fazer, Ele ama, Ele é fiel, Ele é o primogênito entre os mortos, Ele é o príncipe dos reis da terra, Ele é aquele que nos lavou no seu sangue. Ninguém pôde nem pode fazer isso por nós, e é Ele que nos constitui reino, ou reis e sacerdotes, ou reino de sacerdotes. Para quem? Para Deus e Pai, e para Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Está vendo Cristo aí? E diz mais: e eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Um dia todos vão reconhecer que aquele a quem os homens rejeitaram, aquele que os homens colocaram naquela cruz vergonhosa, aqueles que eles disseram crucificam, 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 Deus o constituiu Senhor e Cristo. Eles vão se dar conta do grande pecado que eles cometeram. Eles colocaram na cruz do Calvário o próprio Filho de Deus, ou Deus em forma humana, e ele segue dizendo: eu sou o Alfa. Quer dizer que o Senhor Jesus Cristo é o princípio. Eu sou o Ômega, quer dizer que o Senhor Jesus Cristo é o fim. Eu sou o princípio, eu sou o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Como que nós podemos ter ilusão de que nós temos algum poder? Às vezes, por enxergarmos uma parte da verdade, nós tentamos pensar que podemos nos considerar alguma coisa. E aí, o João continua falando, e ele diz que ele foi arrebatado no Espírito. Ou seja, ele viu alguma coisa no céu. Ele ouviu uma voz por trás dele como de trombeta, e quando ele volta para olhar, essa voz diz para ele: olha, o que você está vendo, João? Você escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Está vendo? Passou do cabeça no céu para 7 igrejas aonde? Na terra. Cabeça do céu, corpo de Cristo aqui na terra. 7 igrejas em 7 localidades diferentes. E claro que quando nós vamos ler as cartas dessas igrejas, dessas localidades, é constituídas, a grande maioria delas, de uma repreensão, uma exortação e um encorajamento. Significa que nessa, diferentemente do igreja, do cabeça perfeito no céu, essas 7 localidades, claro que elas têm problemas. Tem. Claro que elas têm problemas de ter esfriado o primeiro amor. Claro que elas têm problemas de ter abandonado as primeiras obras. Claro que elas têm problemas de criar uma hierarquia clerical, coisas que são contrárias à ordem de Deus. Mas olha que interessante, quando ele se vira para ver quem falava comigo, e virando-me, viu o quê? 7 castiçais de ouro. E o que tinha no meio desses castiçais? Um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, né? Com a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como muitas águas. Então, o que ele viu aí? Ele viu o Senhor Jesus Cristo. Essa roupa toda dele como rei e sacerdote. E aonde que ele estava? A palavra diz que ele estava no meio desses 7 candeeiros. E nós sabemos que esses 7 candeeiros é também uma figura da igreja. O que é o candeeiro? O candeeiro é aquilo que a gente coloca para suportar a luz. E diz que esse candeeiro era todo de ouro. O que fala isso? Ouro na Bíblia fala da natureza divina do candeeiro. Aqui está claramente falando, né? No versículo 20, capítulo 1 de Apocalipse, os 7 castiçais de ouro são as igrejas. Muito claro. Então, assim como a natureza de Cristo cabeça
é divina. A natureza da igreja é também divina. Mas a diferença é que esse castiçal de ouro é um ouro batido, né? O que significa isso? Que é a obra da cruz na nossa vida. Nós temos a vida de Deus em nós, nós temos o ouro em nós, mas é como se esse tesouro, essa riqueza estivesse em vasos de barro. São vasos frágeis e de alguma maneira, nessa época que nós estamos vivendo, é proposital de Deus fazer assim. Somos vasos frágeis, se nós não vigiarmos, ficaremos. Se nós não cuidarmos e pensarmos que estamos em pé, vamos cair. Se nós pensarmos acerca de nós mesmos além do que convém, vamos estar no engano. Tem vida de Deus na vida de um irmão enganado? Claro que tem, porque nós temos a mesma vida. A vida de Deus não tem relação com a nossa compreensão doutrinária. A vida de Deus tem relação com a nossa declaração de fé. O dia que você diz, eu creio em Cristo Jesus, a vida de Deus entra na sua vida. Amém. Mas até que a sua maturidade doutrinária seja alcançada, talvez cometamos muitos enganos. Mas se nós deixarmos que a obra da cruz opere em nós, que a obra da cruz vai diminuindo eu para que Cristo cresça em mim, que a obra da cruz vai removendo aquilo que é humano, que é carnal, para que aquilo que é divino e espiritual possa se manifestar. Então nós vamos ver como que a igreja nesse mundo é simplesmente uma estrutura, se é que dá para dizer assim, que segura a luz. Lembra quando o Senhor Jesus Cristo disse, e recebereis o poder e sereis minhas testemunhas? É isso que o Senhor quer que a igreja seja. Testemunha do Senhor Jesus. A luz não está na igreja. O que o Senhor Jesus Cristo disse? Eu sou a luz do mundo. Isso significa, se Ele é a luz do mundo, sinto muito te dizer agora, irmão, você não é. E nem queira ser, porque a luz dele é tão maravilhosa, tão maior do que as nossas pequenas luzes. A revelação de Cristo é tão mais sobrepujante do que tudo que nós pudéssemos ver, pensar ou imaginar. Cristo é muito maior que nós, graças a Deus. E a igreja tem a mesma natureza do cabeça. Ela é divina, assim como o nosso cabeça é divino. E é aquilo que sustenta a luz. A luz não vem da igreja. A luz é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando a igreja pensa em mostrar a si mesma, como eu sou dourada, como eu sou brilhante, mas não tem a luz, o que é um castiçal que não tem luz? Ainda que seja um castiçal de ouro, fala para mim aí. Não tem utilidade. Pode ser de ouro recoberto pelas preciosas. A função do castiçal é segurar a luz. Se não estiver segurando a luz, não serve. Amém. Isso é a igreja. Agora, uma coisa que nós queremos mencionar antes de prosseguir. Nós vimos como que a igreja foi nascida naquele dia do Pentecostes. Mas exatamente como um nascimento de um corpo humano normal, antes de nascer, a igreja foi concebida. Assim como nenhum de nós nasce, tem esse corpo físico aqui, senão ao final de um processo de concepção, geração, concepção, crescimento, até que nasce e dá a luz, da mesma forma a igreja foi concebida. E Jesus Cristo que sofreu as dores de parto para que nós viéssemos como igreja vir à existência. É Ele que, sendo Deus, se fez homem, se esvaziou daquela glória que Ele possuía no céu, daquela divindade, Ele se esvaziou, tomou a forma de homem, tomou a forma de escravo e tomou o lugar de um pecador. Lembra quando o Senhor foi batizado? Ele não precisava ser batizado, porque o batismo era um batismo de arrependimento. O nosso Senhor não tinha nada do que se arrepender, mas Ele foi lá, foi batizado porque Ele tomou o meu lugar e o seu lugar. Depois Ele andou por aqueles terríveis anos aqui sobre essa terra,
sendo rejeitado, sendo perseguido, sendo reprimido, sendo zombado. E a Bíblia nos diz que um dia em oração lá no Getsemane, ele suou gotas de sangue. E aí a Bíblia nos diz que um dia ele disse: meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Que agonia foi essa do nosso Senhor? Que sofrimento foi esse do nosso Senhor? Foi o sofrimento para nos trazer a vida. Individualmente, como membros do seu corpo, e coletivamente como corpo de Cristo. E aí diz que quando o Senhor tinha sido crucificado, aqueles soldados romanos ao lado do Senhor, e eles haviam quebrado as pernas dos ladrões, e alguém disse que não era necessário quebrar as pernas do Senhor porque ele já havia morrido. Na verdade, o Senhor entregou a vida, ele entregou o seu espírito. E aí, para confirmar, eles pegaram uma lança e enfiaram a lança no lado do nosso Senhor Jesus Cristo. E o João testemunhou dizendo que saiu dali água e sangue. Sangue e água. E o sangue nos fala da purificação dos nossos pecados. E a água nos fala da vida. E aí nós vemos como que nós precisamos pedir que o Senhor nos ajude a não tocar no corpo de Cristo. Aqui Ele amou. A igreja, cada redimido foi comprado pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus. Cada redimido foi lavado nesse sangue. Cada redimido é alimentado e nutrido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que não seja nem eu, nem você a nos colocar como uma interposição entre essa obra que é de Deus e Ele mesmo. Claro que é possível isso acontecer, Porque enquanto nós estamos aqui na Terra, nós temos essa liberdade, nós vamos ver mais um exemplo disso posteriormente. Claro que é possível. Por que em alguns lugares a igreja vai crescer, florescer, ficar forte, ficar sadia, vai ter organização, vai ter os ministérios, e outros lugares ela não vinha? Porque em alguns lugares a vida foi permitida seguir o seu curso. Quando você planta um tomate, vai nascer o quê? Tomate, tomateiro. Você planta um abacate, vai nascer o quê? Abacateiro. Quando você planta a vida divina, vai nascer o quê? Vida divina. Não tem como não nascer vida divina. Mas é claro que se nós tentarmos interferirmos, é possível que aquele candeeiro, é removido para outro lugar. Amém. O nosso Senhor derramou o seu sangue por cada um daqueles que Ele chamou. E o nosso Senhor cuida e alimenta cada um daqueles que Ele chamou. Tem uma passagem da Escritura que vai dizer: não julgueis. Não julga. Que é diferente de não discernir. Claro que tem que discernir. Você não vai compactuar com as coisas erradas que outras pessoas estão fazendo. Você tem que discernir. Você tem que ouvir a palavra, julgar a palavra pela palavra de Deus, dizer: com isso eu a concordo, vem de Deus, nisso eu quero andar, com isso eu não concordo. Mas entre discernir e julgar tem uma grande diferença. Porque quem é o Senhor daquele servo é Ele. Quantas vezes os discípulos tentaram corrigir o nosso Senhor, E quando a gente conhece Ele, que sabe que Ele é tão sábio, sabe que nós não podemos corrigir. Ele cuida da sua igreja. Quando João viu a igreja, que obviamente celestial, ainda que localizada nessa terra, ele viu que o Senhor estava andando no meio da sua igreja. Ele cuida da sua igreja. O nosso Senhor é um Senhor vivo. Ele não precisa de eu e de você tomarmos a iniciativa. Ele necessita que eu e você nos coloquemos debaixo da sua iniciativa.
e cooperemos com aquilo que Ele já está fazendo. Deixa a vida seguir o seu curso. E a vida vai começar da infância, vai passar pela juventude e vai amadurecer. Isso é verdadeiro individualmente e é verdadeiro coletivamente. Então nós vimos como que a igreja ela é celestial, vem do céu, volta para o céu, como que ela está nessa terra, mas não é dessa terra, vimos como que ela é divina. E agora queremos voltar para aquele ponto que nós estávamos compartilhando com os irmãos a respeito do corpo. O que significa essa igreja ser o corpo de Cristo e seja, juntamente com Cristo, aquela sob cujos pés todas as coisas estão colocadas? Para ter uma ideia sobre isso, nós precisamos de alguns versículos do livro de Hebreus. No capítulo 10 de Hebreus. No versículo 1. Porque tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Aqui está dizendo que aqueles sacrifícios oferecidos segundo a lei lá de Moisés não podia aperfeiçoar ninguém, eram cerimônias. De outra parte, teriam deixado de se oferecer. Se aqueles sacrifícios fossem eficientes, não precisava mais, fazia ele, esses seriam purificados e nunca mais teriam consciência de pecado. Mas eles tinham que repetir aqueles sacrifícios, alguns diariamente, outros semanalmente, outros anualmente. O que significava isso? Que aquele sacrifício era sombra de uma realidade vindoura. Ele siga dizendo no versículo 4: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, quem? Senhor Jesus. Diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então eu disse: eis-me aqui, vem. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício, oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram os quais se ofereceram segundo a lei. Então ele disse: eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, para que na qual vontade temos sido santificados pela oblação, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. O que eu queria chamar a atenção aqui? É que quando o Senhor veio a esse mundo, quando Ele, sendo Deus, esvaziou-se daquela glória que Ele tinha como Deus, tomou a forma humana, o que Deus deu para Ele? Um corpo físico. Está vendo aí? E Ele usou esse corpo físico para fazer a vontade de Deus aqui na terra. Assim de simples. Na verdade, a Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Diz que nele estão armazenados todos os tesouros de conhecimento e sabedoria. Diz que ele é a plenitude de Deus. Ele é tudo que você pode ver ou imaginar de Deus em forma humana, em forma que pessoas, seres humanos podem apreender. Ele é a revelação perfeita de Deus. Ele é a efulgência, ele é o brilho da glória de Deus. Glória a Deus. Ele é a expressão exata do ser divino manifestada num corpo físico. E com aquele corpo, o nosso Senhor Jesus Cristo mostrou a Deus aqui na terra. Quem via o Senhor Jesus andando aqui na terra, via Deus andando aqui na terra. Quem viu o Senhor Jesus perdoando aqui na terra, via Deus perdoando aqui na terra.
Quem viu o Senhor Jesus Cristo limpando os leprosos? Sabe como que fica feia a pele de um leproso? Que nós não queremos nem olhar. Quem via Deus limpando a pele do leproso, Jesus Cristo limpando a pele do leproso, via Deus limpando a pele do leproso. E quem via Jesus Cristo perdoando os pecados e restituindo um homem, espírito, corpo e alma, via Deus perdoando os pecados. Através do que o Senhor Jesus Cristo expressou Deus aqui na terra? Através do seu corpo. O corpo, portanto, não era para mostrar a si mesmo, mas era para mostrar o quê? A grandeza de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Às vezes eu fico me perguntando por que nós somos tão estritos, por que nós somos tão rígidos, tão duros, por que nos custa tanto exercer misericórdia se o coração do nosso Deus é integralmente misericórdia? Por que nos é tão difícil amar se Deus em si mesmo é amor? Então nós vemos que Deus deu um corpo no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que nós vemos também? Que com esse corpo, o Senhor Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar. Está escrito lá em Atos no capítulo 1. Mas em qual corpo Ele vai continuar fazendo e ensinando? No corpo de Cristo. Amém. Que é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. No corpo do ungido, por meio dos pequenos cristos, pequenas imagens de Cristo andando sobre essa terra. Você está vendo como não cabe lugar para alguém proeminente com essa visão? Não cabe lugar para pensar, eu sou maior porque fulano é maior. Se você enxergou Cristo, tudo demais desaparece da sua vista e você vai ver que somente Cristo é maior. Amém. Lembra quando eles enxergaram o Senhor Jesus Cristo no Monte da Transfiguração? Que vendo a Jesus, a ninguém mais vê. Vendo a Cristo, a tua visão é absorvida inteiramente por esse que é o mais maravilhoso de todos os que já pisaram a face dessa terra. O mais maravilhoso de todos os seres desse universo, se dá para dizer assim. Vendo a Cristo, você vê Deus. E quando o Senhor Jesus Cristo tinha aquele corpo aqui na terra, Ele podia ir de Jerusalém para Samaria, podia ir de Jerusalém para Galileia, mas como o Senhor Jesus Cristo poderia, com aquele corpo físico limitado, que também cansava, que também dormia, que também tinha fome, como Ele poderia alcançar toda a terra, levar o conhecimento da glória de Deus por toda a terra? Como Ele podia chegar a todos os homens, desde aquela época, o ano 1 até o ano 2015 que nós estamos vivendo? Como Ele poderia chegar a esse conhecimento com aquele corpo que era um só? Por isso, quando o nosso Senhor Jesus Cristo foi ungido lá no céu, Senhor e Cristo, quando Ele foi estabelecido o cabeça da igreja, aqui na terra, Ele estava formando o corpo de Cristo. Amém. E então, o corpo de Cristo poderia alcançar todas as partes. Todas as partes. Aleluia. Jerusalém, Samaria, Aparecida de Goiânia. Aleluia. E a salvação chegou até nós. Obrigado. Nunca nenhum de nós viu o nosso Senhor Jesus Cristo com os nossos olhos físicos, mas nós o amamos. Amém. Nunca nós tivemos ou poucos de nós, eu não conheço pessoalmente ninguém que tenha tido uma visão celestial e caiu por terra. Eu vim a conhecer o Senhor, como a maioria das pessoas vem a conhecer, através do testemunho e do amor de um irmão. Falho, certamente.
pequeno, limitado, sem aquele conhecimento amplo, quase como aquele irmão Ananias que foi lá, tirou as escamas dos olhos do Paulo e depois desaparece nos anais da história cristã. A grande maioria de nós veio a conhecer a Deus na pessoa de Jesus Cristo, através de um irmão, através de uma irmã, alguns através de uma criança, através de um velhinho, através do corpo de Cristo. Graças a Deus por isso. Amém. Agora, quando fala em Efésios a respeito de que sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, aquela que é o seu corpo, quando fala disso está falando de autoridade. Numa certa medida fala assim que Deus investiu no nosso Senhor Jesus Cristo em autoridade e que essa autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo ela é compartilhada por nós como igreja. Ela é delegada para nós, num certo sentido, nós somos autoridade delegada, o poder nunca é nosso, a autoridade nunca é nossa, ele nunca sai daquele trono, ele nunca sai daquela posição de ser a autoridade, ele nunca sai da posição de ser o nosso discipulador, ele nunca sai da posição de ser o nosso pastor, ele nunca sai da posição de ser o nosso mestre, ele nunca sai da posição de ser o nosso Senhor. E nós nunca podemos pensar em usurpar essa posição do nosso Senhor. Não queira ser você discipulador de ninguém. Se Cristo discipular alguém através da sua vida, é diferente. Não queira ser você mestre de ninguém. Se Cristo ensinar outros irmãos através da sua vida, é outro assunto. Não queira ser você senhor de ninguém. Também porque não vai conseguir, né? Não. Complicado essa história, né? Não queira ser você pastor, né? De ninguém. Você vai ser um cego guiando outro cego e os dois vão cair no buraco. Nós já temos um pastor. Amém. É o nosso Senhor. Amém. Nós já temos um mestre, que é o mestre dos mestres. Já temos um discipulador, que é aquele que nos conhece. Mas quando fala nessa questão de sujeitou todas as coisas a seus pés, efetivamente, os pés é aquela parte do corpo que toca a terra. E evidentemente a igreja é aquela parte do corpo de Cristo que toca a terra. E nós vamos ver que de alguma forma existe essa questão de autoridade aí. E aí nós queremos voltar para um ponto que nós mencionamos bem no início desse compartilhar, que é o significado do ungido. Quando nós mencionamos que tem 3 categorias de servo ou ministro que era ungido no Antigo Testamento: sacerdotes, os profetas e os reis. E os reis foram levantados numa época muito difícil do povo de Israel. Lembra no final do livro de Juízes que fala assim: e não havia rei sobre Israel, aquelas coisas horríveis estavam acontecendo. E um dia Deus vai levantar um rei, que é o Saul, que, traduzindo para a linguagem do dia de hoje, né, o Senhor vê a sua igreja como ovelhas que não tem pastor, o povo como ovelha que não tem pastor, e vai levantar um pastor, vai levantar um líder, vai levantar alguém para servir, para cooperar a Deus nessa capacidade, com Deus nessa capacidade. Assim foi o Saul. E a gente vai ver em 1 Samuel, capítulo 9. Como que Saul foi capítulo 9, ele foi separado por Deus para receber o domínio. Capítulo 9, versículo 17. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já tenho dito,
este dominará sobre o meu povo. Então Deus escolheu Saul como instrumento, efetivamente, para cumprir aquela função de ajudar no governo do povo de Deus aqui na terra. Mas lembra que depois dessa escolha, depois do chamamento, o que veio? Versículo 10, capítulo 1: tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura não tem ungido o Senhor, não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Está vendo aí? Como Deus não entregaria o governo do seu povo Israel para um homem, assim como Ele não entrega o governo da sua igreja para um homem ou para um grupo de homens, mas Ele toma aquele Saul e unge ele, ou seja, derrama do Espírito Santo de Deus sobre aquele homem, que é uma figura da capacitação espiritual dada pelo Espírito Santo para executar uma obra espiritual. Liga no céu, desliga no céu, traz a presença do Senhor, e na presença do Senhor governa. E aí diz que o Espírito do Senhor se apoderou do Saul, e o Saul não só era rei, mas era também um profeta. Capacitou o Saul, e o Saul então aparece profetizando no meio dos profetas. E quem conhecia o Saul antes, assim, o que é isso que aconteceu? Saul no meio dos profetas? É o que Deus pode fazer. E Deus ungiu Saul, e Saul profetizou, e Saul então estava exercendo aquele que só alguém com o Espírito Santo de Deus podia fazer. Mas qual que era a condição do Saul? O Saul deveria permanecer naquela unção. E aí nós vemos que logo depois disso Saul venceu uma vitória em nome do Senhor. O Espírito do Senhor tomou o primeiro, Espírito do Senhor transformou aquele Saul, né? Diz que ele mudou o coração dele. Saul vence uma vitória para o povo de Deus, mas Deus disse assim para o Saul: olha, Saul, através do Samuel, né? Espera aqui por 7 dias. No 7º dia eu vou aparecer. E aconteceu que os inimigos se acercaram do Saul, e o povo ficou com medo, e o Saul ficou com medo. E o que o Saul fez? O Saul não esperou. O que ele fez? Ele mesmo ofereceu sacrifício e holocausto. Agora a pergunta que é feita é a seguinte: o Saul foi ungido o quê? Rei. E o que mais? Profetizou. O Saul foi ungido sacerdote? Não. Então o Saul deveria oferecer aqueles sacrifícios e holocaustos? De modo algum. Está percebendo? Lá no Antigo Testamento Deus nunca colocou essas duas funções juntas. Por quê? Essa função de governo, essa função de autoridades que ajuda o povo de Deus, ele pode até delegar a um ungido seu, mas a função de sumo sacerdote, só Deus. Sabe por quê? Porque um sumo sacerdote é um intermediário. Um sumo sacerdote é alguém entre Deus e os homens. Sumo sacerdote é alguém que representa a Deus perante os homens e representa os homens perante Deus. E nenhum homem, nenhum de nós, por mais instruído que seja na Escritura, está autorizado a ser um intermediário entre um homem e o seu Deus. Deus já escolheu por meio de quem, em qual nome a salvação. Ele já escolheu que só tem um nome, é só Jesus. Amém. Felizmente não é eu, e felizmente não é você. Amém. Deus não terceiriza essa função mediatorial.
Deus é Deus que em Cristo Jesus fala diretamente no teu coração, irmão. Deus é Deus que em Cristo Jesus fala diretamente no teu coração, irmã. Em Cristo Jesus Ele conhece as tuas dores. Em Cristo Jesus Ele conhece as tuas noites, as tuas madrugadas. Em Cristo Jesus Ele conhece cada uma das tuas lágrimas. E Deus nunca vai terceirizar esse tratamento, que é dele contigo e dele comigo. Mas o Saul desrespeitou essa unção que Deus tinha dado para ele. Ele pensou que ele estava capacitado também a realizar aquilo que é atributo somente de Deus. Só Deus salva, só Deus dá vida, só Deus dá crescimento, só Deus santifica, só Deus glorifica. Só Deus pode fazer essas coisas, nós não podemos. E aí nós vemos como que o Saul não esperou, e quando Samuel chegou, Deus teve que ter uma palavra muito dura com ele, né? Deus rejeitou ele. Deus tirou ele de ser aquela posição de liderança no meio do seu povo. E aí o que Deus disse? Capítulo 13 de 1 Samuel, versículo 14. Vamos talvez ler a partir do 8. Capítulo 13, 1 Samuel 13, versículo 8. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Vemos que Saul, como líder, ele olhava para o povo. Que líder que é esse que olha para o povo? Sabe para quem que o líder tem que olhar? Tem que olhar para Deus. É de Deus que vem a direção. É de Deus que vem a correção. É de Deus que vem a unidade. É de Deus que vem a santificação. E Saul olhou para o povo. E o Saul, nós sabemos que na palavra de Deus é uma figura da carne. Ou, em outras palavras, é uma figura de eu e você sem Cristo. E o Saul ficou assustado. Então, vindo Saul, ele disse: trazei-me aqui um holocausto, ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias atrasados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. E disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. A carne, irmão e irmã, se é um dos atributos proeminentes da carne, é que a carne é impaciente. A carne não sabe esperar. E um teste de Deus para nós é a paciência. Porque se você quiser depender de você mesmo, você vai fazer no momento que aquela ideia surgir na sua mente. Mas se você quiser que Deus faça, tem que esperar não somente o poder de Deus, não somente a sabedoria de Deus, tem que esperar também o tempo de Deus. Deus tem um tempo exato para cada coisa. Eu não sei como, mas o fato é, Deus não se atrasa. Mas a carne não soube esperar. E o Samuel diz para ele, né? Agiste neciamente. Que tolice, né? Capítulo 13, 1 Samuel, versículo 13. E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Mas ele não esperou, porque o reino de Saul seria confirmado se ele reinasse de acordo com Deus,
de acordo com aquela unção de Deus, de acordo com o poder de Deus, de acordo com a vida de Deus, de acordo com a sabedoria de Deus. Está vendo que não tem nada do homem aí? Mas no versículo 14, diz assim: porém, agora não se substituirá o teu reino, graças a Deus, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor para que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Esse versículo aqui é uma fotografia nossa. O que significa isso? Quando Deus rejeitou Saul, Ele rejeitou a todos nós. E graças a Deus, Ele encontrou um homem segundo o seu coração. Quem que é esse? É o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele, irmãos. É nele que reside toda a plenitude de Deus. É nele que tem todo o domínio. É Ele que tem todo o poder. É Ele que tem toda a sabedoria. O que nos resta fazer então? Nos lançar sobre eles, como pedrinhas pequenas, sobre a rocha eterna, imutável, e deixar que Ele mesmo vá nos edificando um templo para a habitação de Deus no Espírito Santo. Nós sabemos que Saul não foi essa a última chance dele, teve uma outra chance. Nessa outra chance, o Saul deveria matar os amalequitas. Os amalequitas não eram em princípio inimigos de Saul, nem tanto inimigos de Israel, mas os amalequitas eles eram inimigos de Deus, porque aquele povo estava se opondo ao avançar do reino de Deus aqui nessa terra. Quando o Senhor Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja, imediatamente Ele menciona que as portas do inferno se levantariam. O inimigo de Deus não é páreo para nós, irmãos. Ele é muito maior do que nós. Ele é muito mais velho do que nós. Ele é muito mais astuto do que nós. E ele conhece a palavra de Deus melhor do que alguns de nós. Pelo menos a letra da palavra. Nós não podemos enfrentar o inimigo, mas tem um que pode. Aquele homem a quem Deus escolheu, chamou, separou, ungiu e exaltou como Senhor e Cristo. E nós, o que nós somos? Graças a Deus, somos membros desse Senhor Jesus Cristo. O cabeça venceu, nós vencemos também. Amém, né? O cabeça ressuscitou, nós nele ressuscitamos também. O cabeça um dia vai ser manifestado em glória, nós um dia seremos manifestados em glória também, né? Você sabe como funciona a corrida de cavalo, né? Tem aqueles dois cavalos que estão correndo, um é bom, outro é bom, chega lá no finzinho assim, eles são tão pertinho de vencer, os dois são tão a mesma capacidade, que um consegue passar assim só com a cabeça. E quem que é o vencedor? O cavalo que passou com a cabeça. Você percebeu? O corpo estava atrás da linha de chegada, mas a cabeça já tinha passado a linha de chegada. De quem foi a vitória? Do cavalo cuja cabeça tinha passado a linha da chegada. De quem que é a vitória? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que agora, irmãos e irmãs, nós podemos regozijar no nosso Senhor Jesus Cristo. Esse óleo com o qual o nosso Senhor Jesus Cristo foi ungido, rei e sacerdote. A Bíblia diz: o ungiste com óleo de alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, pois a alegria do Senhor a nossa força é. Nós fomos incluídos no amado, fomos incluídos no cabeça, fomos incluídos no vencedor, fomos incluídos naquele que reina e vive para sempre. E temos um convite em aberto. Qual que é o convite? Para reinar com Cristo. Mas qual que é a condição? Se eu quiser reinar agora, não posso reinar lá no futuro, né? Se eu quiser ganhar a minha vida agora, vou perder lá no futuro. Mas se eu agora, por amor a Cristo,
vender a minha vida e vou ganhar no reino que é divino. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a permanecer nessa posição que Ele nos colocou. Membros desse maravilhoso corpo. Cada um com a sua função, como o Senhor nos falou hoje de manhã. Ainda que pareça pequeno, cada um na sua função, cooperando para que um dia, mais cedo ou mais tarde, todo esse mundo veja a glória e a beleza do nosso Senhor. E quando Ele de fato será tudo e em todos. Mas primeiro Ele vai mostrar quão belo, quão formoso, quão poderoso é esse tudo em todos na igreja, que é a sua plenitude. E depois sim, através da igreja, vai encher também todo o universo. E toda a terra vai se encher do conhecimento de Deus. E toda a terra vai se encher do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Vamos ensinar, terminar com a palavra de oração. Amado Senhor, nós seguimos que o Senhor siga falando conosco no meio da sua palavra. Usa a tua palavra, Senhor, para tocar a nossa vida, transformar a nossa vida. E para nós desejarmos ser aqueles que não expressamos nada de nós mesmos, nós expressamos somente a Cristo e Cristo somente. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.